Olá, tudo bem? A partir desse vídeo nós vamos falar sobre as aplicações de integrais definidas. A gente vai falar nesse vídeo exatamente sobre o cálculo de áreas, os demais tópicos vão ficar nos vídeos seguintes, tá? Então, pela definição de integrais, a gente já viu que uma integral ela servia para calcular, pela definição de integrais definidas, a gente já viu que uma integral definida servia para calcular a área sob uma curva, né? Então, se f for uma função positiva e contínua dentro de um intervalo AB, então a área da região limitada pela curva y igual a f de x, o eixo x e as retas x igual a e x igual a b, ela vai ser dada por essa integral. E o gráfico dessa representação seria essa aqui. No momento que a gente calcular esse valor de área, a gente vai estar calculando essa área rachurada aqui, tá? Mas, se essa função ela estiver sob o eixo x, ou seja, estiver inteiramente abaixo, a área que a gente vai estar calculando é a área entre essa função e o eixo x. E o resultado dessa área, o resultado dessa integral, ela vai ser negativa. Então, o valor da área vai ser o módulo dessa integral, ou menos o valor da integral, tá? Agora tem outros casos. Qual outro caso? Existe um caso em que a gente tem duas funções, né, que são contínuas dentro do intervalo, e uma é inteiramente maior do que a outra. Então, como é que a gente determina a área dessa região aqui? A gente vai fazer o cálculo da área daqui dessa função f de x até o eixo x e vai extrair essa área aqui que está abaixo da função g de x. Então, dentro da integral, a gente coloca f de x menos g de x. Pega a integral ali de cima e subtrai essa integral que está aqui abaixo, tá? Então, a gente tem exemplos. Eu vou pegar esse exemplo e vou resolver lá com vocês. Todos os exemplos, eles estão resolvidos no material, mas eu vou resolver aqui com o passo a passo para facilitar um pouco o estudo de vocês, tá? Então, aqui diz o seguinte: encontre a área limitada pela curva y igual a 4 menos x ao quadrado e o eixo x. Bom, o primeiro passo é sempre a gente verificar como que é o gráfico dessa função. Essa função aqui é uma função do segundo grau. Se ela é uma função do segundo grau, ela é uma parábola, certo? Nesse caso, eu sei que o gráfico dela é assim. Por que que eu sei? Porque com a concavidade para baixo. Porque o x ao quadrado está negativo, tá? Então, vamos traçar aqui o plano x e y. Então, aqui está o y. Só um pouquinho que nós vamos traçar aqui o x e y. Aqui está o plano x, y. E agora nós gostaríamos de traçar essa função. Para poder fazer o traçado dessa função, a gente vai então resolver ela, resolver essa equação do segundo grau, para poder então verificar onde ela intercepta o eixo x. Então, substituindo y igual a zero, né? Porque quando y é zero, a gente vai encontrar dois pontos sobre o eixo x. Então, a gente vai fazer ali 4 menos x ao quadrado igual a zero, ou zero igual a 4 menos x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado vai ser menos 4, x ao quadrado vai ser 4, x vai ser igual a mais ou menos 2, né? Que é a raiz de 4, mais ou menos 2. Então, em x igual a menos 2, vai interceptar o eixo x, e em x igual a 2 também, tá? Então, ela vai interceptar aqui no menos 2 e aqui no 2. Mas de onde ela intercepta o eixo y? Para saber onde ela intercepta o eixo y, a gente substitui o x por zero. Quando o x for zero, qual é o valor do y? Então, nesse caso aqui, e também, né, outra dica, o termo independente que a gente tiver aqui também vai indicar onde intercepta o y. Então, vai ser no 4. Mais ou menos por aqui, né? Então, a gente vai fazer o traçado dessa função. Ali no 4 vai ser o vértice, que é onde ela vai fazer a voltinha, né? Que vai ser o ponto de máximo da função. E aqui o que a gente está querendo calcular, né, já que é entre essa função e o eixo x, é essa área aqui, tá? Como ela está toda sobre o eixo x, então é só a gente fazer o cálculo da integral mesmo. Então, a nossa área vai ser igual à integral de menos 2 até 2 da função, que é 4 menos x ao quadrado dx. Tem gente que prefere calcular a área apenas de um dos dois lados e depois multiplicar por 2. É válido também, tá?
mas a gente vai fazer o cálculo de toda essa área. Então, isso aqui vai ser igual. Vou separar em duas integrais, né? Então, vai ser 4 integral de menos 2 a 2 de dx menos a integral de menos 2 a 2 de x ao quadrado, dx. Isso vai ser igual a 4 vezes a integral de dx é x, e esse x varia no intervalo de menos 2 a 2, menos a integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, no intervalo de menos 2 a 2. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes, no lugar de x, a gente vai substituir o 2, menos 2, menos, daí agora aqui vai ficar 2 na terceira, dividido por 3, menos 2 na terceira, dividido por 3. Certo? Só substituir os limites de integração. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes, aqui dentro vai ficar 2 mais 2, daí menos, aqui 2 na terceira é 8, vai ficar 8 terços, menos 2 na terceira é menos 8, com esse menos fica mais, né? Então, mais 8 terços. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 2 mais 2 é 4, menos, aqui 8 terços mais 8 terços são 16 terços. 4 vezes 4 é 16, vai ficar 16 menos 16 terços, que vai ser igual a 16 menos 16 terços é igual a 32 terços. Tá? Então, a gente chegou aqui em 32 terços. Isso aqui, unidades de área. Isso significa que essa é a área dessa região que está rachurada aqui. Certo? Esse é o primeiro caso que a gente trabalhou. Encontrar a área limitada pela curva e o eixo x, sendo que essa área está toda, a superfície, né, está toda acima do eixo x. Agora, no próximo caso, ali deu 32 terços, a gente só vai conferir no material. Daí vamos para o próximo exemplo, que deu 32 terços. Beleza. Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Encontre a área da região S, limitada pela curva y igual a seno de x e o eixo x, de π até 2π. Tá? Bom, então a gente quer trabalhar com a função y igual a seno de x. Vamos traçar esse gráfico aqui. Aqui está o y e aqui vai estar o x. Tá? A gente quer calcular isso de π até 2π. Então, eu já vou deixar aqui o π e o 2π. E vamos pensar na função seno. Bom, a função seno ela é uma senoide. A gente vai pensar o seguinte, ó, o seno de 0 passa na origem. O seno de π é 0 também, né? E o seno de 2π também é 0. Agora, o seno de π sobre 2, que está nesse intervalo, é 1. Então, vai dar 1. Que é aqui, né? Então, faz isso aqui, volta. E aqui o de 3π sobre 2 é menos 1. Daí vai fechar aqui a senoide. Depois essa função continua, né? Ela vai ser sempre assim, sempre oscilando. Mas a área que a gente quer é entre a função y igual a seno, o eixo x, de π até 2π. Então, é essa área aqui. É só isso, só essa área que eu gostaria de calcular. Isso está abaixo do eixo x. Como está abaixo do eixo x, a gente já sabe que a área vai ser igual ao módulo da integral de π até 2π de seno de x dx. Tá? Então, a gente vai calcular aqui embaixo primeiro a integral de π até 2π do seno de x dx. Isso vai ser igual a integral do seno é menos cosseno de x, certo? E isso aqui no intervalo de π até 2π. Então, isso aqui vai ser igual a menos o cosseno de 2π menos o cosseno de π. Então, isso vai ser igual a menos. Qual é o cosseno de 2π? Pensando lá no círculo trigonométrico,
Pensando aqui no círculo trigonométrico, quando eu estou trabalhando com cosseno, eu sempre analiso sobre o eixo x, né? Então, quando é 2π, é uma volta inteira. Saí daqui e dei a volta inteira. Voltei aqui. Então, o valor do nosso cosseno vai ser 1. E o valor do cosseno de π é quando eu dou meia volta. Então, eu estou analisando aqui. O valor do nosso cosseno vai ser -1. Ali é um menos, tá, gente? Aqui é 1 menos 1. Ok, então isso aqui vai ser igual a menos, e aqui dentro do colchete isso vai ficar 1 mais 1. Então vai ficar menos 2. Menos 2 é o resultado da integral. Como a área é igual ao módulo dessa integral, vai ser igual ao módulo de menos 2, que é igual a 2 unidades de área. E esse é o resultado dessa área que está aqui rachurada. Certo? Então vamos para o próximo exemplo. Verificando aqui, ó, deu 2 unidades de área. Agora, encontre a área limitada por y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. Olhando para essas funções, a gente já tem uma noção de como elas são, né? Essa daqui é uma função de segundo grau, então ela é uma parábola. E essa daqui é uma função de primeiro grau, então ela é uma reta. Essa parábola aqui ela tem a concavidade para cima porque o valor do A está positivo. E essa reta ela tem inclinação positiva também porque o valor de x ali é positivo. Então vamos agora traçar aqui o nosso gráfico. Para traçar o nosso gráfico, nós vamos ter que pensar no seguinte, ó. A função y igual a x ao quadrado é a função tradicional, né? Quando x vale 0, ela está aqui na origem. Quando x vale 1 ou menos 1, o y vale 1. Então, ela é uma parábola assim. Tá? Então, essa daqui é a função y igual a x ao quadrado. Agora eu tenho que traçar a reta y igual a x mais 2. Como é que é a reta y igual a x mais 2? Ela vai interceptar o eixo y em y igual a 2, porque quando x vale 0, y é 2, né? Então, x vale 0, o y é 2. Ela vai interceptar aqui, ali no 2. E agora, para mim saber onde um outro ponto dela, eu posso fazer um cálculo determinando qualquer outro ponto onde ela passe, né? Então, para mim determinar qualquer outro ponto onde ela passe, vou fazer aqui para essa reta, né? Para x igual a 1, por exemplo, o que acontece? O y é 1 mais 2, o y vai ser 3. Então, aqui no 1 vai dar 3, vai ser um pouquinho aqui acima do 2. Então, essa reta ela vai ser assim. Então, aqui tem um ponto onde ela intercepta essa nossa função e aqui tem outro, né? A gente tem dois pontos ali, aqui tem um ponto e aqui tem outro ponto, que são os pontos de interseção. E a área que a gente quer calcular é essa área aqui. Vocês percebem que tem uma função limitando superiormente, uma função limitando inferiormente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a integral dessa função menos essa função aqui de baixo. Mas tem um detalhe, a gente precisa determinar esses valores aqui da interseção entre as funções. Olhando para ela, a gente tem uma ideia de quais são esses valores, mas o ideal é a gente fazer um cálculo para verificar. Então, só procurando esses dois pontos de interseção, o que acontece? Quando as duas funções se interceptam, o valor de y delas precisa ser igual, né? Então, nesse ponto aqui, o valor de y das duas funções tem que ser igual e ali também. Então, a gente vai igualar as duas funções. A gente vai fazer ali, ó, x ao quadrado vai ter que ser igual a x mais 2. Então, passando todo mundo para o lado esquerdo da igualdade, x ao quadrado menos x menos 2 vai ser 0. Agora, a gente vai resolver isso aqui. Vou pensar em dois valores cuja soma dá 1 e cujo produto dá menos 2, né? Para fazer soma e produto. Dois valores que a soma dá 1 e o produto dá menos 2. Pensando em dois valores, vai ser menos 1 e 2, né? Porque menos 1
mais 2 é 1, e menos 1 vezes 2, menos 2. Então, esses dois valores são os valores ali em que as funções, elas se interceptam. Então, quando eu for resolver, quando eu quiser calcular a minha área, eu vou ter que calcular uma integral de menos 1 a 2. Então, vou calcular uma integral de menos 1 a 2. De quê? Da função que está acima, que seria essa função aqui, que é y é igual a x mais 2. Então, vai ser a função x mais 2 menos a função que está embaixo, que é x ao quadrado. Isso aqui, dx. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? A integral de menos 1 a 2, só organizando os elementos aqui, né? Menos x ao quadrado mais x mais 2, isso aqui dx. Bom, agora isso aqui vai ser igual a, eu vou integrar, tá? Vou separar em 3 integrais primeiramente, tá? Então, vai ficar menos a integral de 1 a 2 de dx, mais a integral de menos 1 a 2 de x dx, aqui, desculpa, menos a integral de menos 1 a 2 de x ao quadrado dx, mais a integral de menos 1 a 2 de x dx, mais 2 vezes a integral de menos 1 a 2 de dx. Então, isso vai ser igual a menos integral de x ao quadrado, é x na terceira sobre 3, no intervalo de menos 1 a 2. Mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, no intervalo de menos 1 a 2. Mais 2 vezes a integral de dx é x, no intervalo de menos 1 a 2. Agora, a gente vai substituir os valores, né? Então, a gente vai ficar com igual a... No lugar do x, substituímos o 2 primeiro. 2 na terceira sobre 3, menos 1 na terceira sobre 3. Mais, ali vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui mais 2 vezes 2 menos 1. Agora eu vou realizar as operações que der para mim fazer, né? As operações básicas aqui. 2 na terceira é 8, vai ficar 8 terços. Menos 1 na terceira é menos 1, com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais 1 terço. Isso aqui mais 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2. Menos 1 ao quadrado é 1, aqui vai ficar 1 meio. Então, vai ficar 2 menos 1 meio. Daí, mais, aqui vai ficar 2 vezes, que é o 2 que está fora do colchetes, vezes, se ali dentro, menos com menos é mais 1. Então, isso vai ser igual a menos 8 terços mais 1 terço vai ser 9 terços, que é 3, então menos 3, mais. Aqui, 2 menos meio é 1,5, né? É 1,5, que é a mesma coisa aqui, 3 meios. Mais 2 mais 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, né? Então, a gente vai ficar com o que aqui? Menos 3 mais 6 é 3. 3 mais 1,5 é 4,5. 4,5 é 9 meios unidades de área. Então, essa daqui é a medida daquela área que a gente determinou ali acima. É a medida dessa área, tá? Então, vamos para o próximo exemplo. 9 meios unidades de área. Só verificando aqui, 9 meios unidades de área. Vamos para a próxima. Encontre a área limitada por y igual a x na terceira e y igual a x. Bom, y igual a x na terceira é uma cônica. E como é que é o gráfico disso, né? Vamos tentar representar aqui. A representação dele no GeoGebra você já tem lá no material de aula, tá? Então, assim, y igual a x na terceira, quando x vale 0 é 0, então passa na origem. Quando x vale 1, y vale 1. Então, ele vai vir aqui. Ele vai ser alguma coisa assim. Mas quando x vale menos 1, o y vai valer menos 1 também. Então, ela vai vir aqui, vai fazer uma volta e vai descer. Tá? Então, essa daqui
é a função y igual a x na terceira. Ou uma ideia dela, pelo menos, né? E a função y igual a x é a função identidade. Então, quando o x vale 1, ele vai passar exatamente nesses pontos aqui, ó. Então, ela é uma reta aqui, ó. Ficou um pouco ruim a visualização, né? Mas a ideia é essa área aqui que ficou em pretinho aqui. Vou fazer de outra cor só para vocês verem melhor. Então, a área que está se formando aqui, a área entre a reta e a curva da função. Forma essa areazinha aqui que eu estou pintando de azul, tá? Essa área. Para mim calcular essa área, eu já sei que esse valor aqui do x é 1, do y é 1, desse x do y aqui é menos 1 e aqui também é menos 1. Então, a gente sabe que se vocês fizerem a integral de menos 1 a 1 direto, o resultado vai ser zero, porque tem uma parte acima do eixo e tem uma parte abaixo do eixo, tá? Então, na verdade, vocês não podem fazer isso, que o resultado vai dar nulo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses lados para calcular. Então, digamos, vou pegar esse aqui, vou calcular essa área, tá? E daí, o que acontece? A minha área total, depois, ela vai ter que ser igual a 2 vezes essa área que eu calcular aqui, tá? Por quê? Porque essa partezinha aqui de baixo tem a mesma área que essa parte aqui de cima. Aqui tem um detalhe. Antes da gente resolver, a gente vai igualar as duas funções para verificar se realmente os pontos de interseção é menos 1 e 1. Tá? Então, só fazendo essa verificação, o y tem que ser igual nesses pontos, né? Então, a gente vai fazer que x na terceira é igual a x. Então, x na terceira menos x é zero. Nesse caso, a gente coloca um x em evidência, vai ficar x vezes x ao quadrado menos 1 igual a zero. Desse produto, a gente tira que o x é zero, ou x ao quadrado menos 1 é zero. Por quê? O produto das duas funções, para ele ser nulo, ou esse valor é nulo, ou esse aqui é nulo. Então, aqui eu vou isolar o x agora. Então, x ao quadrado é 1, x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, as raízes que a gente tem, quer dizer, os pontos de interseção das funções é x igual a 0, que é aqui na origem, x igual a 1, que é aqui, e x igual a menos 1, que é aqui. Tá? Então, tá certo. A gente visualizou ali e conseguiu perceber de maneira correta. Então, agora a gente vai calcular a área. Para calcular apenas uma das áreas, né, só essa área ali, como eu disse, a gente vai calcular a integral, então, de 0 até 1, que é a limitação dele ali, da função de cima menos a função de baixo. Aqui a função que está acima é a reta, né? Aqui a função que está acima é a reta, que é y igual a x. Então, vai ser x menos a função que está abaixo, que é x na terceira, dx. Então, isso aqui vai ser igual à integral de 0 a 1 de x dx, menos a integral de 0 a 1 de x na terceira dx. Então, isso é igual a integral de x é x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 0 a 1, e a integral de x na terceira é x na quarta sobre 4, também no intervalo de 0 a 1. Substituindo os valores, a gente fica com o seguinte: 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, menos 1 na quarta sobre 4, menos o 0 na quarta sobre 4. Isso aqui vai ser igual a... aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0. Então, a gente vai ficar com... Aqui vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, que é meio, e aqui 1 na quarta sobre 4, que é 1 quarto. Meio menos 1 quarto é 1 quarto, né? É isso, né? Então, aqui deu 1 quarto unidade de área. Só que, de novo, esse 1 quarto é a área só deu um pedacinho. Eu quero dos dois. Então, a minha área total vai ser igual a 2 vezes 1 quarto. Que é, no caso, 2 quartos, que é meio unidade de área. E essa, então, vai ser toda a área que está naquela partezinha azul ali, tá? Se a gente olhar o gráfico que está no material de aula, ele está um pouquinho melhor porque eu ampliei, né? Então, tem essa função aqui e a função em verde. Resultado, meio unidade de área.
Depois, vamos para a número 5. Aqui está a questão número 5. A número 5 pede para encontrar a área limitada por essas duas curvas. Então, o primeiro passo é determinar como elas são, né? Então, essa daqui é uma parábola e essa aqui é uma reta. Por quê? Porque essa aqui é uma função de segundo grau e essa é de primeiro grau. Essa parábola aqui, ela vai interceptar a origem onde? Onde a raiz da equação der, onde é que ela vai interceptar o eixo? Onde a raiz dessa equação aqui der zero. Onde x ao quadrado menos 1 der zero, no caso, né? Essa parábola ela tem a concavidade para cima, porque o x é positivo, e essa reta também é inclinada para cima. Então, aqui é o que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai descobrir onde ela intercepta o eixo. Então, vai fazer assim, x ao quadrado menos 1 é zero, onde? Onde x ao quadrado é 1. X ao quadrado é 1 em x igual a mais ou menos 1, né? Raiz de 1. Então, eu sei que ela vai interceptar o eixo x em mais ou menos 1. Então, fazendo aqui o desenho, o gráfico, né? Então, aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. Aqui ela vai interceptar o eixo em x ao quadrado igual, quer dizer, em x igual a menos 1 e em x igual a 1. O que mais? Onde ela intercepta o eixo y em menos 1. Então, vai interceptar aqui em menos 1. E esse aqui é o vértice da nossa parábola. Como que eu sei disso? Porque o vértice ele vai estar no ponto médio entre as duas raízes, né? Entre menos 1 e 1 está zero. Quando x vale zero, y vale menos 1. Então, esse é o vértice. Vamos traçar aqui a nossa parábola. Acreditem que isso é uma parábola, tá, gente? Beleza. Daí agora eu quero traçar o gráfico dessa reta y igual a x mais 1. Eu sei que ela intercepta o y em 1, né? Então eu vou vir aqui em 1 e eu sei que ela passa aqui. E onde mais ela passa? Vou escolher qualquer ponto para verificar onde ela passa. Vou pegar o menos 1 aqui, que já está ali no outro valor. Então, para x igual a menos 1, y vai ser menos 1 mais 1. Y é zero. Então, essa reta intercepta no ponto menos 1 e 0, que é aqui. Então, ela vai ser assim. Ótimo. E agora, como é que a gente vai fazer o cálculo dessa área aqui? Dessa área aqui. Bom, tem algumas observações. Primeiro, a gente vai ter que calcular essa área aqui abaixo, separada, porque senão ela vai subtrair daquela área ali de cima, né? Então tá, então eu já sei que daqui vai sair uma área 1. Beleza? Aí agora, o que que eu faço? Bom, vai ter uma parte aqui que está sendo limitada só pela função, só pela reta, né? X mais 1. Que é qual parte? Essa parte aqui, ó. Até aqui, onde essa função está passando para... Onde essa função y igual a x ao quadrado menos 1 está interceptando o eixo x, até ali, essa partezinha aqui, que eu rachurei de azul, é a área 2. E essa área 2, ela está sendo limitada só por essa função aqui, que é a função y igual a x mais 1. E tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa. Tem mais essa área aqui, a área brilhante aqui. Essa área aqui, né? Só um instante. Essa área aqui, então, é a nossa área 3. Tá? E essa área 3, ela está sendo limitada acima pela reta e abaixo pela nossa função x ao quadrado menos 1. Aí aqui tem uma observação. Essa área 1, a gente já sabe que está sendo limitada de menos 1 a 1. A área 2 também, de menos 1 a 1. Mas e a área 3? Para saber a área 3, a gente tem que achar esse ponto aqui, que é o ponto de interseção das duas funções. Então, a gente vai calcular isso, tá? Vamos calcular aqui do ladinho. Calculamos aqui.
qual é aquele ponto de interseção. Para procurar o ponto de interseção, então a gente vai ter que fazer x² menos 1 é igual a x mais 1. Passando todo mundo para o lado esquerdo, x² menos x menos 1 é zero. Então, x² menos x menos 2 é zero. Aqui a soma dos valores tem que dar 1 e o produto menos 2. Quais são os valores? Que a soma dá 1 e o produto menos 2 é menos 1 e 2, né? Menos 1 mais 2 é 1 e menos 1 vezes 2, menos 2. Então, aquele valor ali é 2. Na verdade, essa parábola aqui, então, ela é um pouquinho mais aberta, né? Mas esse valor aqui é 2. Ela seria mais assim, tá? Mas, de qualquer forma, então, esses daqui são os valores onde elas se interceptam. Então, agora a gente está apto a calcular as integrais. Primeiro, eu vou calcular a integral 1. A integral 1 é igual a quê? A integral de menos 1 a 1, na verdade, ela é igual ao módulo, porque ela está na negativa, né? De menos 1 a 1 da função x² menos 1 dx. Tá? Isso aqui eu vou resolver aqui abaixo, tá? Então, isso aqui, vou resolver primeiro a integral para depois jogar ali no cálculo da área. Então, vai ser a integral de menos 1 a 1 de x² menos 1 dx. Quanto é que dá isso? Vai ser a integral de menos 1 a 1 de x² dx menos a integral de menos 1 a 1 de dx, ou de 1 dx, né? Então, isso aqui vai ser igual a integral de x² é x³ sobre 3, x³ sobre 3, isso aqui no intervalo de menos 1 a 1. E a integral de dx é x, no intervalo de menos 1 a 1 também. Então, isso aqui vai ser igual a, vai ficar aqui 1 na terceira sobre 3, menos 1 na terceira sobre 3. Menos, daí ali vai substituir o 1, vai ficar 1 menos menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1 na terceira é 1 dividido por 3, vai ficar 1/3 menos. Aí aqui menos 1 na terceira é menos 1, né? Com esse menos ali vai ficar positivo, vai ficar 1/3 também. E aqui menos, aqui dentro vai ficar 1, daí menos com menos é mais, né? Então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Eu vou, ou melhor, vou escrever aqui ainda. Então isso aqui vai ser igual a 2/3, que é a resolução do primeiro colchetes ali, né? Então, isso aqui vai ser 1/3 mais 1/3, que é 2/3, menos 1 mais 1, que é 2. 2/3 menos 2 é 3 vezes 2 é 6, vai ficar menos 4/3. Se essa integral deu menos 4/3, então a área 1 vai ser o módulo de menos 4/3, que é igual a 4/3 unidades de área. Bom, até aí a gente calculou apenas a área 1, que era essa área aqui. Agora a gente vai calcular a área 2. Para calcular a área 2, a gente vai fazer o seguinte. A área 2 está na parte positiva, então é só calcular a integral. A gente vai calcular a integral de menos 1 a 1, certo? De menos 1 a 1 da função que é a nossa reta ali, que é a função x mais 1. Então, aqui vai ficar x mais 1 dx. Então, isso é igual ao quê? Para mim resolver essa integral, eu vou fazer aqui integral de menos 1 a 1 de x dx, mais a integral de menos 1 a 1 de dx, que é 1 dx, tá? Só separei em duas por causa da soma. Então, isso aqui vai ser igual, integrando x, é x² sobre 2, no intervalo de menos 1 a 1, mais a integral de dx é x, no intervalo de menos 1 a 1 também. Então, isso aqui vai ser igual a meio, certo? Ou melhor, fazer passo a passo, né? 1² sobre 2 menos 1² sobre 2. Isso aqui mais 1 menos menos 1. Isso vai ser igual. Aqui 1 elevado ao quadrado é 1 sobre 2, meio. Daí aqui menos 1 ao quadrado é 1. 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Isso aqui mais
Aqui vai ficar 1, menos com menos é mais, então 1 mais 1. Isso aqui, se vocês verificarem, dá 0. E a gente ficou só com isso aqui, 1 mais 1, que é 2. Então, 2 unidades de área é a área 2. Mas ainda falta calcular uma área, né? Falta calcular aquela área 3 ali, né? A área 3, a gente viu que esse valor aqui vai de 1 até 2, porque era 2 o x duas linhas ali. Então, vai de 1 até 2 da integral da reta menos a parábola, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui embaixo a área 3. A área 3 era a área colorida lá, né? Então, a área 3 vai ser igual a integral de 1 a 2, a gente viu lá que era, né? De quem? Da função que é a reta. Nossa reta era x mais 1. Isso. Da função que era a nossa reta, que era x mais 1, menos a nossa parábola, que era x ao quadrado menos 1. Então, menos aqui, x ao quadrado menos 1. Isso aqui, dx. Isso vai ser igual a integral de 1 a 2. Ajustando isso aqui, né? Esse menos aqui vai trocar o sinal desse x ao quadrado e desse menos 1. Então, aqui a gente vai ficar com menos x ao quadrado mais x. E aqui vai ficar menos com menos é mais, então vai ficar 1 mais 1. Então, vai ficar mais 2, certo? Mais 2, isso aqui dx. Isso vai ser igual a integral de 1 a 2 menos a integral de 1 a 2 de x ao quadrado dx, mais a integral de 1 a 2 de x dx, mais 2 integral de 1 a 2 de dx. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos a integral de x ao quadrado. É x na terceira sobre 3, no intervalo de 1 a 2, mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 1 a 2, mais 2 vezes a integral de dx, que é x, no intervalo de 1 a 2. Isso é igual. Agora a gente vai substituir os nossos limites de integração ali. Então, isso vai ficar menos 2 na terceira sobre 3, menos 1 na terceira sobre 3. Mais, aqui vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Mais 2 vezes o x, que é 2 menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 na terceira é 8, 8 sobre 3 é 8 terços, ali vai ficar 1 terço, mais 2 ao quadrado é 4 dividido por 2, 2, e aqui meio, mais 2 vezes 2 menos 1, que é 1. Então, isso vai ser igual a menos 8 terços menos 1 terço, 7 terços, mais 2 menos meio é 1,5, que é 3 meios, mais 2. Isso aqui vai ser igual a, pegando a calculadora aqui rapidinho, vai dar menos 7 terços, mais 3 meios, mais 2, que é 7 sextos, unidades de área. Então, deu 7 sextos, aquele pedacinho que estava lá assim. Bom, então quem é a nossa área total, no fim das contas? Vamos anotar aqui quem é a nossa área total. Nossa área total vai ser igual a nossa área 1, quem era a área 1? Primeira área que a gente calculou, tá aqui, 4 terços. Então, vai ser aqui 4 terços, mais a nossa área 2, que deu 2, mais a nossa área 3, que deu 7 sextos. Então, isso aqui vai dar 4 terços, mais 2, mais 7 sextos. Isso é 9 meios. Isso é igual a 9 meios unidades de área. E essa aqui, então, 9 meios unidades de área, é a área de toda essa partezinha aqui que está rachurada de diversas cores, tá? Voltando lá no material, que tem toda a resolução, explicando passo a passo, e tem a resolução de todos eles, né? Um deu 4 terços, outro deu 2, outro 7 sextos, a soma 9 meios. Então, sobre essa parte de áreas, é isso, gente. Depois a gente vai começar a ver cálculo do comprimento de um arco,
também como aplicação de integrais definidas. Então, até o próximo vídeo.